E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre unidades de medida e vamos começar falando sobre as medidas de comprimento. Então tá aqui, a unidade padrão para medida de comprimento é o metro, simbolizado por um M minúsculo. Aí nós temos aqui os múltiplos, que são quilômetro, hectômetro e decâmetro, os submúltiplos, que são decímetro, centímetro e o milímetro. O quilômetro corresponde a 1000 metros, o hectômetro a 100 metros, o decâmetro a 10 metros. Decímetro 0,1 metro, 0,1 metro, centímetro 0,01 metro, milímetro 0,001 metro. Né? Decímetro é décima parte, centímetro é centésima parte, milímetro a milésima parte, todos relacionados ao metro. Aí vem uma tabela aqui que eu montei que diz o seguinte, ó, coloquei o metro aqui no meio, os múltiplos à esquerda, os submúltiplos à direita, e eu coloquei aqui também os cálculos que eu preciso fazer para converter o metro nos múltiplos e nos submúltiplos. Então veja aqui, ó, partindo do metro, se eu quiser chegar no decâmetro, eu vou dividir por 10. Partindo do metro, se eu quiser chegar no hectômetro, eu vou dividir por 100. Partindo do metro, para chegar no quilômetro, eu vou dividir por 1000. Perceba que está aumentando um zero a cada múltiplo que eu estou indo para a esquerda. Né? A mesma coisa vai acontecer com os submúltiplos, porém aqui é uma multiplicação. Partindo do metro para eu chegar no decímetro, eu vou fazer uma multiplicação por 10. Para eu chegar no centímetro, partindo do metro, no centímetro eu vou multiplicar por 100. Partindo do metro para chegar no milímetro, eu vou multiplicar por 1000. Ok? Então, multiplicações para a direita, divisões para a esquerda. Tem até aqui umas setas que eu coloquei para ajudar a gente a perceber o seguinte aqui. Ó. Sempre que eu quiser fazer uma conversão que eu estou indo para a esquerda, eu vou fazer uma divisão, eu vou dividir. Se eu quiser fazer uma conversão indo para a direita da unidade, indo para a direita, eu vou fazer uma multiplicação. Tá? Como a gente fez aqui, ó, do metro para a direita eu posso fazer multiplicações para esses submúltiplos, do metro para a esquerda eu vou fazer divisões para chegar nos múltiplos. Tem um exemplo aqui na sequência. Vejamos aqui, ó. Converta 10,8 decâmetros em centímetros. Decâmetro está aqui, centímetro está aqui. Que cálculo que eu vou ter que fazer para chegar nessa conversão? Veja, 10,8 decâmetros vezes 1000. Mas por que vezes 1000? Primeiro, porque da multiplicação? Se eu estou indo do decâmetro para o centímetro, ou seja, eu estou fazendo uma conversão de uma unidade indo para a direita, eu vou ter que fazer uma conta de multiplicação conforme está aqui. E por que 1000? Esse número aqui vai ser sempre o 1 no início, com a quantidade de zeros correspondente a quantas casas de unidades eu vou andar. Então veja, eu estou saindo do decâmetro indo para o centímetro. Decâmetro, eu vou andar uma, duas, três casas, por isso que tem 3 zeros aqui. Então 10,8 vezes 1000, eu vou fazer a conversão do decâmetro em centímetro e vou obter 10.800 centímetros como resposta. Ok? Mais um exemplo. Converta 328,7 decímetros em quilômetro. Agora eu estou indo do decímetro lá para o quilômetro. Que conta que eu vou ter que fazer? 328 decímetros dividido, por que é dividido? Porque eu estou indo agora para a esquerda, né? E dividido por 10.000. Vamos ver, decímetro, 1, 2, 3, 4 unidades, portanto 4 zeros aqui e 1 na frente. O 1 vai ser sempre no início e a quantidade de zeros é quantas casas eu vou andar. No caso, 4 para chegar do decímetro até o quilômetro, né? Então está aqui a minha conta, o resultado 0,03287 quilômetros é a minha resposta dessa conversão que está aqui. Tá, falamos da unidade de comprimento, medidas de comprimento. Além de medidas de comprimento, nós vamos falar de medidas de capacidade. Principal unidade de medida de capacidade é o litro, que a gente usa como padrão aqui no Brasil, é o litro, né? Representado por um L maiúsculo. A gente usa maiúsculo principalmente em material digitado, como esse que a gente está vendo aqui, para diferenciar. Não, se for simplesmente um minúsculo, vai ser uma barra, como está aqui, ó, na inicial da palavra litro. Às vezes pode confundir alguma coisa. Então, para ter certeza que é a letra L, a gente usa o L maiúsculo. Mesma ideia dos múltiplos e submúltiplos lá do metro,
quilolitro, 1000 litros, hectolitro, 100 litros, decalitro, 10 litros, decilitro, 0,1 litro, centilitro, 0,01 litro, mililitro, 0,001 litro. O mais comum para a gente aqui no Brasil é unidade em litro, ou algum produto que a gente compra, né? Vem ou em litro ou em mililitro. Por exemplo, uma lata de refrigerante daquele tamanho mais comum, mais normal que a gente encontra por aí, tem lá 350 ml, 350 mililitros, né? Mas existem todas as outras unidades também do litro, os múltiplos e os submúltiplos. A mesma tabela segue aquele mesmo padrão, partindo do litro, divido por 10 para chegar no decalitro, partindo do litro, divido por 100 para chegar no hectolitro, partindo do litro, divido por 1000 para chegar no quilolitro, partindo do litro, multiplico por 10 para chegar no decilitro, multiplico por 100 para chegar no centilitro e multiplico por 1000 para chegar no mililitro. Mesma ideia também, se eu for fazer uma conversão para a esquerda eu vou dividir, se eu for fazer uma conversão para a direita eu vou multiplicar. Divide e multiplica. Né? Vamos para um exemplo aqui também. Converta 23,8 mililitros em decilitros. Mililitro está aqui, decilitro está aqui. Então, que cálculo que eu vou ter que fazer? 23,8 dividido. De novo, por que eu vou fazer uma divisão? Se eu estou indo para a esquerda, eu divido. Tá? Então, está aqui, está dividindo. Por 100, por que 100 mililitros? Duas casas para chegar no decilitro. Duas casas são os dois zeros que eu tenho aqui. Então, 23,8 ml dividido por 100 corresponde a 0,238 dl, que é o decilitro. Beleza? Mesmo padrão de cálculo, mesma lógica lá do metro. E também, nessa mesma lógica, tem a unidade de massa, medidas de massa, que aqui no Brasil a gente usa grama, que é representado por G. Aqui vale uma observação. A gente ouve muito por aí a galera chamando de a grama. Por exemplo, vai na padaria e pede 200 gramas de queijo. Está errado. A unidade é o grama. Né? Então, o correto é 200 gramas de queijo, 300 gramas de presunto. Então, é masculino. A grama é aquele mato que cresce lá no jardim. Então, a medida é o grama. Né? Então, o quilograma corresponde a 1000 gramas, hectograma 100 gramas, decagrama 10 gramas, decigrama 0,1 grama, centigrama 0,01 grama, miligrama 0,001 grama. Tá? De novo, aqui no Brasil a gente costuma usar bastante grama, o quilograma e o miligrama. Né? São as principais que a gente usa aqui no Brasil. Se você procurar, por exemplo, numa embalagem de remédio, um medicamento aí que você usa, ou que algum familiar teu usa, normalmente vem lá o nome do medicamento e a quantidade daquele químico que faz parte da composição do medicamento. Né? Então, por exemplo, sei lá, um paracetamol 500 miligramas, paracetamol 700 miligramas, né? A quantidade do remédio contido em cada comprimido, em cada cápsula, enfim. Né? E quilograma a gente usa bastante, por exemplo, para a gente ter a massa própria, quantos quilogramas você pesa. Né? A gente costuma falar assim, então é uma unidade que a gente usa bastante também. A ideia de conversão é exatamente a mesma que as anteriores. Do grama divido por 10 para chegar no decagrama, do grama divido por 100 para o hectograma, divido por 1000 para o quilograma, multiplico por 10 para o decigrama, multiplico por 100 para o centigrama, multiplico por 1000 para o miligrama. Esquerda, divido, multiplico para a direita. Tá? Exemplo, converta 3,125 quilogramas em miligrama. Então, estou saindo do quilograma e vou chegar lá na outra extremidade no miligrama. Que conta que eu vou ter que fazer aqui? 3,125 quilogramas vezes todo esse número aqui, 1 milhão. Ó, quilograma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então tenho 6 zeros. Esse número aqui é 1 milhão, então 3,125 vezes 1 milhão vai ter como resultado 3.125.000 miligramas. Está feita a nossa conversão.
Tá? Então, sempre saindo da ideia. Se eu estou indo para a direita, não interessa de qual unidade, mas se eu estou indo de uma unidade indo para a direita, eu vou ter que fazer uma multiplicação. Se eu estou saindo de uma unidade indo para a esquerda, eu vou ter que fazer uma divisão. Quantidade de zeros que eu vou ter aqui na sequência, a quantidade de unidades que eu vou ter que caminhar até chegar lá. Né? Então, no caso aqui, eu caminhei 6 para chegar onde eu precisava, por isso tem 6 zeros aqui na frente. Né? Se eu estivesse fazendo a conta ao contrário, se eu estivesse partindo do miligrama para chegar no quilograma, seria aqui uma divisão por 1 milhão. Né? Eu vou andar 6 casas também, mas como eu vou no sentido contrário, agora eu vou para a esquerda, eu vou ter que fazer uma divisão. Né? Se fosse o caso de fazer uma conversão invertida, no caso aqui. Tá, vamos seguir. Medida de superfície, unidade padrão, é um metro quadrado. Antes da gente falar de múltiplos e submúltiplos aqui, eu quero trazer uma observação a partir dessa imagem aqui. Primeiro, por que a gente usa metro quadrado? Por que é o metro elevado ao quadrado que eu tenho aqui? Quando eu estou falando em superfície, eu estou falando em área. Para eu calcular uma área, para eu calcular uma superfície de algum objeto, de algum terreno, por exemplo, ali, eu tenho que fazer uma multiplicação de duas dimensões. É comum a gente falar assim, a área daquele terreno é, sei lá, tantos metros quadrados. Mas de onde que surgiu isso? Eu vou multiplicar duas dimensões daquele terreno. Por exemplo, o comprimento do terreno vezes a largura do terreno. Eu vou ter a área daquele terreno. Se eu fizer metro vezes metro, eu vou chegar no metro ao quadrado. Né? É importante você entender que esse 2 significa que são duas dimensões sendo que foram multiplicadas. É metro vezes metro. Né? Metro elevado ao quadrado, metro quadrado. Mais adiante a gente vai falar sobre a medidas de volume. Medida de volume são 3 dimensões que vão ser multiplicadas, como tem aqui no exemplo, esse cubo aqui no exemplo. Se eu fosse multiplicar os 3 aqui, metro vezes metro vezes metro, seria 1 metro ao cubo, 1 metro cúbico. Né? Então, metro vezes metro é 1 metro ao quadrado, que é a medida de superfície, e metro vezes metro vezes metro, metro ao cubo, metro cúbico, que é uma medida de volume que a gente vai falar mais adiante. Tá, múltiplos. 1 quilômetro quadrado, aqui você tem que tomar cuidado porque muda bastante, ó. 1 quilômetro quadrado é 1 milhão de metros quadrados, 1 hectômetro quadrado são 10 mil metros quadrados, 1 decâmetro quadrado são 100 metros quadrados. Aqui é importante você entender o seguinte, antes era 10, 100 e 1000, agora é 10 ao quadrado, 100 ao quadrado e 1000 ao quadrado. 10 ao quadrado é o 100, 100 ao quadrado é o 10 mil e 1000 ao quadrado é 1 milhão. Tá? Então, tem que tomar cuidado com essas contas aqui. Submúltiplos, a mesma ideia. 1 decímetro quadrado, 0,01 metro quadrado. 1 centímetro quadrado, 0,0001 centímetros quadrados. 1 milímetro quadrado, 0,0000001 metro quadrado. Tá? Então, toma cuidado com essas conversões quando tem um metro quadrado nele. Veja aqui a nossa tabela agora como é que mudou. Partindo do metro quadrado, ó, aqui é 10 ao quadrado, 100 ao quadrado, 1000 ao quadrado. Se eu trabalhar se eu quiser transformar um metro quadrado em decâmetro quadrado, eu vou dividir por 100. Metro quadrado em hectômetro quadrado, vou dividir por 10 mil. Metro quadrado em quilômetro quadrado, vou dividir por 1 milhão. Né? Já falamos. 10 ao quadrado, 100 ao quadrado, 1000 ao quadrado. Mesma coisa que nos submúltiplos. Para eu chegar do metro quadrado no decímetro quadrado, multiplico por 100. No metro quadrado para o centímetro quadrado, vou multiplicar por 10 mil. Do metro quadrado para o milímetro quadrado, vou multiplicar por 1 milhão. Né? 10 ao quadrado, 100 ao quadrado, 1000 ao quadrado. A regra ainda permanece. Conversão para a esquerda eu vou dividir, conversão para a direita eu vou multiplicar. Vamos ver um exemplo aqui. Converta 3,2 hectômetros quadrados em metro quadrado. Que cálculo que eu vou ter que fazer aqui? Hectômetro quadrado em metro quadrado. 3,2 hectômetros quadrados vezes 100 elevado ao quadrado. Então, primeiro, por que é multiplicado? Se eu estou indo da esquerda para a direita, eu tenho que fazer uma multiplicação. Está aqui. Quantas casas de diferença eu tenho para chegar lá? Uma, duas. Então, 100. 1 com 2 zeros. E como eu estou trabalhando com unidade de superfície, é quadrado aqui em cima, então esse 100 elevado ao quadrado. 100 ao quadrado é o 10 mil. Então, 3,2 hectômetros quadrados vezes 10 mil, eu vou ter como resposta 32 mil metros quadrados. Ok?
Então toma cuidado com essa transformação aqui. Tem que contar primeiro quantos zeros eu vou ter, vou elevar ao quadrado, falando em superfície sempre elevado ao quadrado. Como é que você sabe se vai ter que elevar ao quadrado? Se as unidades de medida forem ao quadrado, você vai ter que fazer esse valor elevado ao quadrado. É simples assim. Se fosse simplesmente hectômetro e metro, não teria esse quadrado aqui. Mas como tem na unidade de medida, você vai ter que elevar o teu valor aqui da multiplicação também ao quadrado, para chegar na tua resposta. E cuidado que a unidade de medida também deve ser elevada ao quadrado na resposta. Um outro exemplo, 48,6 decímetros quadrados em metro quadrado. Decímetro quadrado em metro quadrado. Desses dois aqui, qual é a conta que eu vou ter que fazer? 48,6 dividido, por que é dividido? Porque eu estou indo para a esquerda, todo cálculo feito para a esquerda, toda conversão feita para a esquerda depende de uma divisão. Uma casa só que eu estou andando, portanto, um zero só vai ter esse meu 1, então 10, porém elevado ao quadrado, Unidade de área, unidade de superfície elevado ao quadrado. Tenho então aqui 48,6 decímetros quadrados dividido por 100, que é o 10 ao quadrado, resposta 0,486 metros quadrados. Aí, unidade de volume, medidas de volume. Já falamos um pouquinho disso naquela imagem antes lá do cubo, Unidade padrão é o metro cúbico, M elevado a 3, metro ao cubo. Quilômetro cúbico corresponde a 1 bilhão de metros cúbicos. Um hectômetro cúbico a 1 milhão de metros cúbicos. Decâmetro cúbico, 1000 metros cúbicos. Submúltiplos, 1 decímetro cúbico, 0,001 metro cúbico. 1 centímetro cúbico é 0, tem 5 zeros aqui, daí o 1 metro cúbico. E 1 milímetro cúbico tem 0,8 zeros e 1 metro cúbico. Tá? E os cálculos, como é que a gente vai fazer para a conversão? A ideia segue o padrão anterior, Daqui é 10 ao cubo, desculpa agora, 100 ao cubo e 1000 ao cubo. Então, do metro cúbico para eu chegar no decâmetro cúbico, eu vou dividir por 1000. Do metro cúbico para eu chegar no hectômetro cúbico, eu vou dividir por 1 milhão. Do metro cúbico para eu chegar no quilômetro cúbico, eu vou dividir por 1 bilhão. Tá aqui. Mesma coisa para cá nos submúltiplos, só que agora multiplicando. Do metro cúbico para eu chegar no decímetro cúbico, multiplico por 1000. Do metro cúbico para eu chegar no centímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1 milhão. Do metro cúbico para eu chegar no milímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1 bilhão. Tá? A ideia permanece. Esquerda divide, direita multiplica. Exemplo. Converta 2.578 milímetros cúbicos em decímetros cúbicos. Milímetros cúbicos em decímetros cúbicos. Qual é a conta que eu vou ter que fazer? 2.578 milímetros cúbicos dividido, estou indo para a esquerda, toda a conta feita para a esquerda de conversão eu tenho que fazer uma divisão. Quantas unidades eu estou indo para a esquerda? Uma, duas, portanto, 2 zeros aqui. Agora, elevado ao cubo. Se eu estou falando em volume, se as minhas unidades estão elevadas ao cubo, esse 100 também deve ser elevado ao cubo. Então, eu vou ter aqui 2.578 dividido por o 100 ao cubo, que corresponde a esse 1 milhão que está lá. Resposta 0,002578 decímetros cúbicos. Vamos ver mais um exemplo aqui. Converta 28,3 metros cúbicos em decímetros cúbicos. Metros cúbicos em decímetros cúbicos. Que conta eu vou fazer? 28,3 metros cúbicos, estou indo para a direita, portanto eu faço uma multiplicação. 10 elevado ao cubo. 10 porque é uma casa só, portanto um zero só. E ao cubo porque eu estou falando de medida de volume, de unidade de volume. Isso aqui vai corresponder a 1000. Então 28,3 vezes o 1000, que a resposta vai ser 28.300 decímetros cúbicos. Beleza? Trouxe aqui também algumas outras conversões que é importante a gente saber. Por exemplo, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Então é possível que você precise fazer algum tipo de exercício, algum tipo de conversão. Você tem que saber que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Tá? Se, por exemplo, aparecer um cálculo para você, sei lá, tem uma piscina que tem
tantos litros de capacidade, quanto vale isso em metros cúbicos? Você vai ter que fazer a conversão primeiro para decímetro, depois decímetro cúbico, depois decímetro cúbico para metro cúbico. Mesma coisa ao contrário, né? Se tivesse que fazer no metro cúbico para litro, teria que fazer primeiro do metro cúbico pro decímetro cúbico, depois do decímetro cúbico pro litro, né? Próxima unidade aqui é a tonelada, que a gente usa bastante também. Uma tonelada corresponde a 1000 quilogramas, né? A gente também já usa bastante e sabe essa conversão. Are. Um are corresponde a um decâmetro quadrado, né? O are não é tão utilizado, o que a gente usa mais é o hectare, né? A propriedade do fulano tem tantos hectares. Um hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado, é a unidade de área, de superfície, o hectare. Ok? Uma outra unidade aqui, que aqui no Brasil a gente não usa muito, mas a libra, uma libra corresponde a 460 gramas, 460 gramas, usa-se bastante na Europa. Então, se você não é tão raro a gente ver alguns produtos que são ou produzidos no Brasil e vendidos fora do Brasil, ou produzidos fora do Brasil e vendidos no Brasil, que tenha lá a quantidade, a massa do produto, tanto em grama quanto em libra, né? Não é raro a gente ver uma situação dessa, um produto com esse tipo de notação, né? Que apareçam as duas notações, tanto grama quanto libra, né? Principalmente, como eu já falei, produtos comercializados fora do Brasil ou que vêm de fora para o Brasil. E por fim, arroba. Uma arroba corresponde a 14,60888, esse número aqui é uma dízima periódica, 88888 quilogramas. Habitualmente arredonda-se esse número para 15 quilogramas. É bem comum você já ter ouvido falar que uma arroba corresponde a 15 quilogramas, mas o valor exato é 14,68888, enfim, uma aproximação quilogramas, né? Uma dízima periódica aqui. Então, usa-se bastante para falar sobre peso de boi, né? Tantas arrobas, o preço da arroba do boi, alguma coisa nesse sentido também, usa como medida de massa. E aqui, para a gente encerrar, outras conversões que a gente usa bastante, ou é usado bastante em elementos tecnológicos, por exemplo, megabyte, gigabyte, terabyte, né? A capacidade de, por exemplo, pendrive, de HD externo e tudo mais, que são valores que correspondem o mega a 10 elevado a sexta, giga 10 elevado a nona e o tera 10 elevado a 12. Né? Então aqui são múltiplos, né? A partir dessas potências. E tem submúltiplos também que são usados, o micro 10 elevado a menos 6 e o nano 10 elevado a menos 9. O nano está sendo muito falado em nanotecnologia, acho que você já deve ter ouvido esse termo por aí, né, que são compositores muito pequenos, né, 10 elevado a menos 9 metro, por exemplo, uma coisa muito pequenininha. E o micro, acredito que vocês, se vocês não fizeram ainda, devem fazer aula em laboratório usando o microscópio, né, uma das principais unidades medidas no microscópio é o micrômetro, né, com esse símbolo aqui. Esse símbolo é uma letra grega que corresponde a micro, né? Que 10 elevado a sexta é a quantidade dele. Então, o micrômetro é 10 elevado a sexta, não, a menos 6. É uma partícula muito pequena também, que normalmente não enxerga a olho nu, depende do microscópio para enxergar alguma coisa que tenha um micrômetro de comprimento, por exemplo. Beleza, galera? Então era isso que a gente tinha para falar sobre as unidades de medida e a conversão delas. Valeu, até mais.